Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler até o versículo 22. Jeremias 31, do 1 até o 22. Então diz assim a palavra de Deus. Jeremias 31, do 1 até o 22. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez, você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez, você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com as súplicas eu os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o governará como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. E lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste e fui castigado como o novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, pois tu és, Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda.
no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Irmãos, nesta manhã, nós vamos ver os frutos de quando Deus restaura o seu povo. Na semana passada, a gente viu o que Deus faz no processo de restauração. E a gente viu que para Deus restaurar a vida da gente, quando alguma coisa quebrou, quando alguma coisa se despedaçou e virou ruína, foi uma palavra que apareceu bastante na semana passada no sermão, a gente vê que uma das primeiras coisas que Deus faz nessas ruínas da nossa vida é nos corrigir. E a gente viu que a gente precisa oxigenar a nossa mente, o nosso coração, com o conteúdo do que é correção. Correção não é uma coisa ruim. Correção é um ato de amor. É um ensino, e um ensino que dá certo. Toda vez que Deus vem restaurar a gente, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos ensinar. E a gente precisa entender que nisso a gente está recebendo um ato de amor de Deus. Mas essa correção, a restauração, ela acontece. E esse sermão de hoje é para você, para todos nós que estamos aqui, dizendo: Deus, será que o Senhor pode restaurar? Deus, será que um dia eu vou ter um testemunho de que minha vida vai estar restaurada? De que as minhas relações estarão restauradas? Meu casamento vai estar restaurado? De que a minha vida com o Senhor vai estar restaurada? Esse texto de hoje, eu vou pincelar algumas coisas, é uma mensagem de esperança para você, para nós. Porque o mesmo Deus que começa um processo de restauração e renovação da vida, Ele conclui, Ele termina a obra, Ele completa essa obra, e Ele mostra essa obra. Por isso, a gente vê nesse texto Deus querendo cumprir a fórmula da aliança. Qual é a fórmula da aliança que a gente vê lá no Antigo Testamento? Gente, eu quero que vocês sejam o meu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. O povo, Deus desde o início entrou em relacionamento, em pacto e aliança com o povo para isso. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Ele continuou firme nesse propósito, mas o povo se desviou dele o tempo todo. E Deus falou: não, eu vou restaurar vocês e isso vai acontecer. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. E agora o que a gente vê aqui? A gente vê esse alvo da aliança cumprido, atingido. Ele aconteceu. A gente vê aqui o alvo da restauração de Deus, ele se cumpriu na vida do povo. Por isso, Jeremias, ele está aqui usando algumas imagens. Eu não queria explorar todas elas, mas eu pincei, por minha conta e risco, selecionei algumas dessas imagens que mostram como Deus faz essa obra de restauração, para que o seu coração creia, e você não cesse de orar, e não cesse de se voltar à escuta e o chamado de Deus para uma obra de restauração na sua vida. Lá em Jeremias 30 a gente viu esse processo, mas agora hoje aqui, em 31, no capítulo 31, a gente vai ver essa obra finalizada. É a renovação que Deus faz, a restauração que Ele faz. E a gente viu na semana passada que no processo de Deus restaurar, Ele corrige porque Ele precisa trabalhar o juízo. Mas no capítulo 31, a gente vê que o amor de Deus vai para além do juízo. O juízo não é o ponto final. E aí eu queria trazer algumas dessas imagens que o texto traz para nós. Então eu quero que você guarde no seu coração, preste bastante atenção.
O Deus que começa a restaurar, capítulo 30, conclui a restauração. E no 31 a gente vê o testemunho disso. Eu vou usar uma outra passagem do Novo Testamento, que eu já gosto de citar, que ilustra bem. O Deus que coloca a gente no barco e na tempestade, com o mar agitado, é também aquele que diz, chega, vento cala-te, mar aquieta-te. Às vezes, irmãos, a gente fica só no tempo de clamor e luta, e clamor por restauração, e se esquece que um dia a restauração virá, e Deus nos dará o testemunho. Se esse dia tarda para você, se você está aqui cansado de lutar, essa palavra hoje é para animar o teu coração. Se você está aqui hoje dizendo, Deus, eu não sinto mais força para esperar. Eu não sinto mais ânimo para continuar aguardando no Senhor. Esta palavra está aqui diretamente de Deus para mim e para você, para que a gente possa perceber que o nosso Deus conclui a sua obra. A primeira coisa que eu quero trazer aqui, que Deus faz no processo de restauração, é uma mudança radical da nossa condição espiritual. Queria que você lesse comigo capítulo 2, versículo 20 de Jeremias. A gente já meditou nesse texto. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse, não quero te ouvir, não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Que palavra, que termo forte. Deus está dizendo para o povo dele, olha, em várias passagens, a gente vê Deus se dirigir ao povo dele dizendo, ele muda radicalmente a nossa condição espiritual. E agora Deus não se dirige ao povo dele chamando mais de prostituta, gente, isso é demais. Deus está dizendo, ó virgem, que coisa maravilhosa. Olha a imagem, ele está dizendo, eu não me dirijo mais a uma prostituta. Eu olho alguém puro e intacto. Como é poderoso o processo de restauração que Deus faz na nossa vida. O mesmo Deus Santo que olha e diz a verdade, e Ele diz o que Ele vê, e o que Ele via no povo. Vocês estão manchados. A vida de vocês é uma vida de infidelidade. Esse mesmo Deus que falou a verdade e deu o diagnóstico exato para o povo, volta agora e diz, vê o povo regressando do cativeiro e olha para eles e diz, vocês são virgens. Ninguém lhes tocou. As manchas foram tiradas. Quem fez isso? Ele mesmo. Queria que você lesse comigo, a gente precisa ler esses textos. Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 5. Versículo 26 e 27. Vamos ler o 25. Os maridos já apanham também. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem faz isso, gente? É a obra redentora de Cristo Jesus. A obra redentora de Cristo Jesus, Ele nos pega, Ele nos encontra sujos num lamaçal de pecado,
Mas esse mesmo Deus Santo que nos encontra sujos, imersos no nosso próprio pecado, Ele nos lava pela sua própria obra e nos apresenta para Ele mesmo sem mancha nenhuma. A obra de restauração que Deus faz por meio da obra de Cristo Jesus muda radicalmente a nossa condição espiritual. Se antes nós éramos chamados de prostitutas, agora somos chamados novamente de virgens. Todas as manchas foram retiradas. E aí ele ainda diz, olha, a imagem segue. E vocês estão prontos para saírem em cortejo e celebrar a vitória. As virgens, elas ficavam ali em cortejo e elas dançavam para celebrar a vitória, as vitórias militares ou as colheitas e tantas outras coisas. E Deus está dizendo, pode sair, pode dançar, pode celebrar com júbilo esse feito maravilhoso. O que foi que gerou essa mudança de realidade, de prostituta para uma virgem? Ele diz, com o meu amor eu te atraí. O meu amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. O amor dele passa pelo juízo, mas não acaba lá. E ele se expressa em bondade, em benignidade para com o seu povo. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa esperar na restauração. Quando Deus restaura a sua vida, Ele muda radicalmente a nossa condição espiritual. Ele remove todas as manchas. Eu queria que a gente tivesse um alinhamento de expectativa à luz do que a palavra diz, e não à luz, irmãos, talvez das nossas feridas. Às vezes a gente vê uma obra de restauração e a gente faz assim, como se a gente tivesse que dar uma segunda chance para Deus. Olha, Deus, eu vou dar uma segunda chance para o Senhor, mas o Senhor não brinca comigo não, hein? Quando na verdade é Ele dizendo, eu é que vou restaurar e você vai ver que eu transformei prostituta em virgem. E você vai ver que eu vou deixar essa virgem pronta para celebrar as vitórias. É tempo de alegria. Que a gente não duvide de Deus hoje. Que a gente não duvide da obra redentora e da restauração que Deus faz. Jesus Cristo está dizendo isso, que foi Ele que encontrou a igreja suja nos seus pecados, uma noiva manchada, e Ele mesmo a lavou, para apresentar essa igreja para Ele mesmo santa, sem mancha, nem ruga, nem mácula e nem defeito algum. Isso é obra da graça de Deus. Por quê? Porque Ele sabe atrair o nosso coração para Ele. Então, onde é que a sua vida clama por uma restauração da obra redentora de Cristo Jesus? Talvez você diga, eu preciso disso, nessa área do meu ser. Mas eu não acredito que Deus pode me fazer puro novamente. Ele está dizendo que faz. Ele está dizendo que faz. E eu gostaria que a gente se avaliasse honestamente se a gente acredita que Deus, quando faz uma obra de restauração, Ele muda radicalmente a condição espiritual. Será que você que está aqui hoje dizendo assim, eu estou pedindo restauração, mas eu não acredito que a coisa vai ser como antes. Deus está dizendo, eu transformei o meu povo. Eles viraram virgens. Eu os santifiquei para mim. Eu os atraí com o meu amor e a minha benignidade operou. E isso, irmãos, traz redenção da nossa memória, na nossa história. Quantas vezes a gente olha para as coisas que estão em ruínas na nossa vida e a gente diz, isso aqui não volta mais. Deus usa essas imagens. Ele não perguntou para Ezequiel, essa montoeira de ossos aí, outra imagem, poderão voltar a viver? O Senhor que sabe. Fala a minha palavra. Fala a minha palavra. E ele falava e a palavra fazia alguma coisa. Fala novamente, e a palavra avançava, a obra.
ao ponto de terminada a obra, e o Espírito entrou novamente naquelas vidas e eles se configuraram como um exército numeroso, de uma montoeira de ossos destruídos, por pessoas configuradas, prontas para enfrentamento de batalhas. Quem fez isso, irmãos? Deus. E esse Deus da Bíblia é o Deus daqui de hoje, que está aqui no nosso meio, a quem nós cantamos e a quem estamos ouvindo. Que eu e você, a gente tenha temor no coração de pedir restauração, mas ao mesmo tempo, a gente tem a graça para dizer, Deus, eu quero ver isso. Eu quero ver a infidelidade ser transformada em fidelidade. Eu quero ver o ódio ser banhado no amor, ser extinguido e o teu amor reinar no coração. Eu quero ver uma prostituta virar virgem. E quem fez isso? O poder curador da graça. Irmãos, isso tira peso, isso tira culpa, e isso renova a nossa confiança no Deus da aliança. Ele está dizendo, hoje aconteceu, eles são o meu povo, e eu sou o Deus deles. Baal e Azerá, nunca mais. Nunca mais o coração deles está em mim. Deus sabe chegar no seu coração. Deus sabe chegar na minha vida e na sua vida. Deus sabe chegar no seu marido, na sua mulher, no seu filho. Ele sabe nos atrair com essa graça, que a gente não consegue resistir. Mas Ele não faz uma obra medíocre, irmãos. Quando Deus restaura, Ele nos coloca em cânticos e danças. Não literalmente. Mas Ele nos coloca em cânticos de vitória. Para a gente celebrar as conquistas que Ele nos dá. E às vezes eu sinto, não estou falando de você, mas que na nossa geração a gente zomba da restauração. Você acha? Vai restaurar? Já escutei essa conversa? Vai nada, eu vou ficar aqui esperto, porque confiar, eu não confio não. Estou esperto, de tanto tomar na orelha, ninguém me engana mais. Eu já tive assim um momento na minha vida irônico. É incrível como a gente fica irônico com as coisas santas. Mas Deus me derrubou da cadeira, graças a Ele. E eu falava assim, tinha uma pessoa no meu trabalho que errava muito, eu falava assim, comigo ele não erra mais. Olha que fala horrorosa, comigo ele não erra mais. Não erra, aqui calejado. Agora quando ele vier, eu já estou na posição. Falei, venha, comigo você não erra mais. Não, comigo você não erra mais. E assim a gente vai sendo constrangido por Deus, porque Ele errou. E Deus me converteu o coração para ir lavar a sujeira do coração dele. E ele errou. E Deus quis mostrar o poder curador da graça. E eu tive que fazer parte do processo da cura e da restauração. Humilha, irmãos. Humilha. Mas é uma bênção. Sabe por quê? Porque Deus mostra que eu, no lugar dele, faria a mesma coisa, se não pior. E o que coloca os dois de pé? Ele. Onde tem arrependimento genuíno, irmãos, é porta aberta para que o Senhor traga a restauração. Portanto, se hoje você está todo marcado nas feridas, e você se olha na condição de Deus, eu perdi pureza. Eu não vou mais ser o que eu fui. Mas eu creio no Senhor. Minha vida não vai mais ser avivada como nos primeiros dias. Mas eu gosto do Senhor. Eu vou à igreja, Deus. Se você está aqui hoje dizendo, Deus, eu sou essa prostituta. Selvagem. Levada aos ventos dos falsos deuses. Mas eu sei quem me chamou para a aliança. O nosso Deus é um Deus de restauração e Ele está aqui para te dizer, eu não quero que você continue assim. Ele tem poder para te fazer virgem e pronta para a dança e a celebração das vitórias que Ele conquista.
Permita-se ser lavado por Ele. Hoje é um culto de ceia, que deveria ser todo culto. Mas hoje é um culto em que a gente está aqui para dizer, Deus, Jesus tem poder para remover as manchas que estão em você. O sermão vai ter 2 pontos, fica tranquilo. Esse é o primeiro, já o segundo e é menor. Mas Ele está aqui para lavar. Ele está aqui para te fazer puro novamente. Aceite essa lavagem que Cristo faz com o seu sangue. E se veja nele restaurado. Se veja nele limpa. Se veja nele. Deixe que o Cordeiro de Deus leve esse pecado para longe. Ele tem poder para isso. Se permita ser atraído por seu amor. Ele muda radicalmente a nossa condição espiritual. Ele transforma uma prostituta numa virgem novamente. Segundo ponto. Versículo 7 ao 9. Quais são os marcos desse processo de correção e restauração? As pessoas, no texto, as mulheres estavam ali alegres, as pessoas que voltavam do cativeiro, elas voltavam alegres pelo retorno, mas não sem as marcas do cativeiro. Leia comigo o versículo 21, do capítulo 31. Capítulo 31, versículo 21. Coloque os sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel. Volte para as suas cidades. Você vai voltar para a sua terra pelo caminho que você foi quando você foi tirado. Você vai voltar pelo mesmo caminho, preste atenção nessa volta. Em versículos anteriores diz também que eles estavam ali regressando, mas as marcas do cativeiro estavam neles. Lá do versículo 8 e versículo 9. Mas mesmo com as marcas na memória, e eles passando pelo mesmo caminho, regressando, olha, foram tirados de Jerusalém e foram para a Babilônia. E Deus está agora dizendo, vocês vão voltar, e nesse caminho de volta, põe os marcos, finca os sinais, e vejam, porque vocês vão voltar pelo mesmo caminho, e vejam em vocês as marcas desse cativeiro. Mas é possível estar alegre pela restauração, apesar de ter na memória o ensino e a correção. E isso volta para o sermão da semana passada. A gente precisa entender que quando Deus vem nos corrigir, Ele não veio colocar um fim da linha. Muito pelo contrário, Ele está dizendo, que bom, você vai aprender. Nunca mais você vai errar. A lição vai ficar em você. O ensino vai atingir seu alvo. O aprendizado vai acontecer. Ao ponto de quando você voltar para o cativeiro, que é essa lição, você vai voltar com alegria, apesar da marca. Por isso, há um testemunho, e olha que coisa interessante, ele está dizendo, vocês vão voltar e vocês serão testemunhas às nações. Esse é o segundo ponto que eu quero deixar aqui para nós. Deus, quando faz a sua obra de restauração, Ele gera testemunhos. Está dizendo, Israel, se alegre, porque você vai ser testemunha às nações. Do que? Testemunho do meu ensino. Testemunho da minha correção, da minha restauração. As nações vão olhar para vocês de volta e vão bendizer a esse Deus de Israel. E isso fala ao nosso coração de que maneira? Por que é que Deus providenciou na vida deles esse testemunho? Porque Ele está dizendo
Eu, como pastor, protegi vocês, e eu, como pastor, mandei para vocês as minhas bênçãos e as minhas provisões, azeite, cereal e vinho, que era a dieta do Mediterrâneo, a dieta rica do Mediterrâneo. Ele está dizendo, eu supri e eu providenciei a vocês azeite, cereal e vinho, fora o gado. Essa segunda marca de uma obra de restauração que Deus faz em nós, com base na obra de Cristo Jesus, é que Ele faz da obra de Cristo em nós um testemunho do seu poder, apesar das marcas do ensino. E eu acredito que todo crente quer isso. Deus, eu queria ser uma testemunha viva do poder da redenção. Paulo disse isso, eu quero ter comunhão com os sofrimentos, mas eu também quero provar o poder da ressurreição. E é por isso, irmãos, que a gente pode estar aqui hoje dizendo, Deus, faz disso uma ruína, faz da ruína um testemunho que glorifica teu nome. E Deus fez. Espere testemunho na obra de restauração. Espere esse testemunho de que você foi protegido pelo pastor, de que você recebeu provisão, de que você recebeu bênçãos da parte dele. Ele faz isso. E apesar das marcas desse ensino, a alegria da volta é melhor. A gente vê que quando o povo foi levado ao cativeiro, eles foram em choro, mas eles voltaram com alegria. E que alegria é essa? A alegria de se ver testemunha às nações. O Deus de Israel é vivo. E Ele restaura o seu povo, e Ele cuida do seu povo, mesmo no cativeiro, mesmo porque lá Ele está ensinando, mesmo no deserto. Há um paralelo no Antigo Testamento, queria que vocês prestassem bastante atenção aqui. Há um paralelo no Antigo Testamento entre Deus liberta o povo e eles vão para o deserto. Há um paralelo entre deserto e cativeiro. Os dois foram imagens e cenários do ensino divino e da manifestação do poder dele. O fim do deserto coloca o povo aonde? No testemunho da terra prometida. E o fim do cativeiro coloca o seu povo aonde? No regresso. Na glória da segunda casa e no testemunho de Israel para as outras nações. É isso, Deus restaura. E quando Ele restaura, Ele faz a sua obra e a sua obra vira testemunho. Então hoje eu queria que a gente alinhasse isso também nas nossas vidas de oração por restauração de vidas. Senhor, faz disso um testemunho. Faz disso um testemunho. Só que esse testemunho vai ter na sua história o cativeiro. E o que é esse cativeiro? Vergonha? Ensino de amor. Cuidado do pastor. Correção que funciona. Remoção da culpa, do medo, do desespero. Poder restaurador, poder curador da graça de Cristo Jesus. Esse é o testemunho, irmãos. E o testemunho pode ser esse na sua vida. Eu era um vaso de barro que me estraguei nas mãos do oleiro, mas ele me refez. E eu virei um vaso pronto, que guarda um tesouro. As mãos que me fizeram nunca desistiram de mim. É esse o testemunho. O testemunho eu era uma prostituta rebelde, levada, como a gente cantou hoje, em busca sedenta por falsos deuses. Mas um dia o Redentor chegou a mim e disse, quando você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E eu bebi. O Senhor me ensinou e me corrigiu. Eu tenho esse testemunho. Talvez você diga, meu testemunho é de que houve queda na minha vida. Por conta da gente mesmo. Mas não houve abismo tão profundo que a mão do Senhor não pudesse me resgatar. O pastor foi cuidar e buscar a ovelha perdida. E ele me recebeu em seus braços e me abençoou com provisão. Azeite, cereal, vinho. E me trouxe de volta. E hoje eu sou testemunho às outras nações. Para a glória de Deus. Isso é obra de restauração. É uma mudança radical da nossa condição espiritual? Sim, Deus muda a prostituta numa virgem. E quando Ele faz isso, apesar mesmo com as marcas do cativeiro, nós temos a alegria de ver o testemunho do Senhor. O seu poder curador, o seu poder restaurador.
Quanto tempo, irmãos, que você não conta um testemunho assim? Não é crítica, mas às vezes a gente pensa que contar o testemunho e uma bênção é só falar do que Deus fez pontualmente numa necessidade. E Ele faz, irmãos. Ele entra com as respostas às nossas urgências. Mas o nosso Deus também é aquele que quer mostrar testemunho de restauração no processo. E dizer, hoje eu tenho um testemunho, o Senhor me tirou da queda. E naquele cativeiro, eu aprendi a lição. Eu conheci o poder curador da graça. Eu quero finalizar, não é um terceiro, mas é a finalização, com uma terceira imagem, que é a imagem de Raquel, tá? Do versículo 15 para frente, que a gente já leu, até o final. O testemunho é a resposta do choro. O texto diz que Raquel chorava. Aqui é uma linguagem figurada, é parte pelo todo. Lembra disso na aula de português? Metonímia, lembra? Você usa a parte pelo todo? Pois é. Ele não está falando de Raquel literalmente, está falando da figura de Raquel representando todo o povo e Efraim representando todo o povo. É Raquel representando a mãe que olha a nação como um filho-nação, que ela gerou e que foi se desviando, e ela dizendo, meu Deus, eu não criei filho para isso, Deus não me deu filho para isso, e ao mesmo tempo Efraim ali representando toda a nação que se arrependeu e Deus restaurou. Qual é a lição dessa imagem de Raquel chorando e Efraim se arrependendo? Restauração é resposta de choro diante de Deus. Chore diante de Deus, ainda que não literalmente. Raquel foi a última esposa, a esposa mais jovem, né, de Jacó, mãe de José, que foi pai de Manassés e Efraim. E Efraim aqui está representando todo Israel. E como que esse choro foi recebido diante de Deus? Mostra o verdadeiro arrependimento e o povo se voltando para Deus e Deus se voltando para o seu povo. Eu termino esse sermão de hoje com essa chamada. Chore diante de Deus por restauração. A obra de restauração mostra para a gente que Deus responde o choro diante dele. Deus responde o choro diante dele. Choro é humilhação. Choro é quebrantamento. Teve um homem na história da teologia do Brasil, e ele já faleceu tem uns quase 10 anos, 9 anos, 8, se eu não me engano, o Dr. Shedd, e ele disse que o maior pecado, na época dele, falando, da igreja brasileira, é porque a igreja brasileira perdeu a capacidade de chorar, a sua condição diante de Deus. Será que essa fala ainda reflete a gente hoje? Será que a gente está entulhado em nós mesmos, que a gente perdeu a capacidade de chorar a nossa própria condição diante de Deus e dizer, eu preciso ser restaurado? E será que a gente nivela a nossa esperança na restauração que Deus faz com base na obra de Cristo Jesus, à luz pelo menos desses dois primeiros pontos? O Senhor, quando restaura, faz da prostituta virgem. O Senhor, quando restaura, apesar das marcas, nos faz regressar com alegria, carregados das suas bênçãos e do cuidado do pastor que foi buscar o que estava perdido. O Senhor, quando restaura, restaurou, porque houve choro de arrependimento. E aquilo nos fez a gente se voltar para Ele, e Ele veio a nós com graça. Esse é o Deus da Bíblia, Ele está aqui hoje. Eu quero chorar a minha vida diante dEle. Chore sua condição diante dEle. Está tudo certo, pastor, graças a Deus eu estou bem na aliança. Chore pessoas diante dEle. Chore seu pai, sua mãe, seu vizinho, pessoas a quem você ama e que você diz, Deus, só uma mão graciosa vai naquele abismo e resgata aquela vida. Ele tem poder para salvar. Só o Senhor tira a selvageria do pecado e faz dessa prostituta uma virgem novamente. Ele tem graça regeneradora para isso. Por isso hoje Deus nos chama a estar diante dele, dizendo, Deus, eu quero ver restauração. Eu não quero ver histórico de quedas.
Mas para cada uma delas eu acredito que o mesmo Senhor que me converteu e me foi buscar na minha infância, adolescência, na vida adulta, na velhice, não sei em que época, ou em processo, naquela estação da sua vida, Ele te trouxe a conversão e hoje você se viu caminhando com Ele, mas o avivamento foi passando e você foi se distanciando e se viu sujo como prostituta e ao mesmo tempo você diz, a história não é mais a mesma. Ele está dizendo, não, esse povo que eu libertei, que me rejeitou, que entrou na terra e me rejeitou, esse mesmo povo hoje foi restaurado e é testemunha às nações. É testemunha às nações de que há um Deus em Israel que recomeça a sua obra redentora, porque Ele é um Deus de graça. Que a gente possa orar a esse Deus hoje, se dirigir a Ele. E dizer, Deus, muda radicalmente a minha condição espiritual. Seu coração está entregue a você mesmo, Deus sabe chegar nele e trazer seu coração de volta para Ele. Se você está triste porque está retornando, porque errou, se alegre, o teu retorno é testemunho. E se você cansou de chorar, chore diante dEle, porque Ele está aqui para ouvir esse choro, clamor, e restaurar, assim como Ele fez com Efraim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra veio a nós e o Senhor nos ensinou o que é que o Senhor faz na obra de restauração. Ó Deus, o Senhor tem as chaves do nosso coração, Senhor. E nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor, faz da prostituta, Senhor, a virgem novamente. Remove as manchas, Deus. O Senhor tem mãos que curam. O pecado é uma enfermidade, Senhor, horrível, que nos afasta de Ti, Senhor. Nesta manhã nós nos achegamos a Ti para pedir, sara-nos das nossas enfermidades e restaura-nos. Oramos por pessoas que estão longe, Senhor Deus. Pessoas que não Te querem, pessoas que não Te conhecem, Senhor. Pessoas que ou Te conhecem deliberadamente, por conta de si mesmo, das coisas da humanidade, se afastaram de Ti, Senhor. Busca as Tuas ovelhas, Deus. Busca as Tuas ovelhas. Atrai com Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua benignidade. Envolve e farta essas pessoas, Senhor Deus, dos cuidados e provisões do Supremo Pastor. Ó Deus, coloca essas pessoas em posição de celebração das vitórias, da dança, Senhor Deus. A dança, Senhor Deus, com pureza, pelas vitórias que o Senhor faz. Senhor, que haja choro como de Raquel, por Efraim. E que o Senhor se compadeça de nós e ouça e restaure a sua obra, Senhor. Deus, hoje nós vamos nos apresentar ao Senhor num banquete que o Senhor nos convidou para participar. E nós perguntamos ao Senhor, como está o nosso coração para participarmos deste banquete, Senhor? Tua ceia. Tua palavra diz que nós devemos examinar-nos a nós mesmos e assim comer o pão e beber o cálice, discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Traz luz para dentro de nós, Deus. Visita mentes e corações aqui nesta hora. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos desfazermos de compromissos que nos afastaram de Ti. Dá-nos, Senhor Deus, um coração decidido por Jesus para dizer, não, eu não quero isso, porque isso me tira de Deus. Não, não vou por esse caminho, porque esse caminho me afasta da eternidade. Senhor, dá-nos uma mente firme, que discerne a vida pela palavra. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que sabe dizer não para si mesmo por amor a Cristo. Dá-nos, Senhor Deus, firmeza de propósito, Pai. De saber que nós decidimos seguir Jesus e não voltar atrás. Dá-nos, ó Deus, um coração puro, fiel, lava o nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor. Só o Senhor sabe fazer isso, é o Senhor que nos lava.
É o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos transforma. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Venha a nós com o Teu reino e nos dá a graça, Senhor Deus, de vivermos isso que a Tua palavra nos mostrou. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós vamos cear. A ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar, a ceia é do Senhor, o Redentor, Jesus Cristo. Então, se você é de outra denominação cristã, evangélica, fique tranquilo, porque essa ceia é para você. Agora, se você não é um seguidor de Cristo Jesus, a Bíblia diz que a gente não deve comer sem discernir o pão, o corpo e o sangue do Senhor, porque está comendo juízo para si mesmo. Mas se você é um seguidor de Jesus, o chamado é para você, participe da ceia. Você vai receber o pão e o cálice, eu vou pedir para você não comer e beber ainda, para que todos juntos a gente possa participar da mesa que o Senhor nos preparou, todos juntos como o povo dele. Enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor. Me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue fui lavado, pelo teu Espírito fui ressuscitado. Contigo correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Ajuda-me, Senhor, a contemplar tua dor, pois tudo que tenho e sou vem de ti, Jesus, vem da tua cruz, correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Mais uma vez, só a igreja, correrei, correrei para a tua
correrei, não fugirei, em ti me esconderei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Crucificado contigo estou, crucificado contigo estou. Não tem problema. Tem alguém que vai participar e não recebeu o pão ou o cálice? Pode dar um sinal, a gente leva até você. Logo, logo, irmão. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, dedicando este pão e este cálice para a ceia do Senhor e depois nós vamos participar. Antes, porém, a palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós oramos, nos examinamos, a gente está aqui segurando um pão que representa a carne do Senhor Jesus Cristo, um cálice que representa o seu sangue. Este pão não se torna a carne do Senhor Jesus Cristo, e este cálice não se torna o sangue do Senhor Jesus Cristo, mas é em memória dele que nós estamos aqui nos reunindo e sabemos que a presença de Cristo, ela é real no meio do seu povo, no ajuntamento do seu povo. Um dia nós vamos cear, não mais sem ver. Um dia nós vamos cear, vendo o Senhor tal qual ele é. Enquanto esse dia não chega, anunciemos a sua morte, até que ele venha. Com gratidão, vamos orar e depois comer e beber. Senhor, nós dedicamos este pão e este cálice a esta finalidade, a ceia do Senhor. É com gratidão que consagramos e dedicamos estes elementos para esta finalidade, para este propósito. Senhor, nós não estaríamos aqui se o Senhor não nos tivesse preparado todas as coisas para que aqui estivéssemos diante de Ti. Senhor, é com gratidão, é com humilhação que nós nos apresentamos ao Senhor, mas é com paz. Paz que vem do Teu perdão, Senhor. Paz que vem da reconciliação. Paz, Senhor Deus, que vem da restauração, da comunhão, do relacionamento com o nosso Criador, por meio do Redentor, Jesus Cristo. Recebe nossa oração, nossa gratidão, nossa adoração e nosso amor. No nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque um novo e vivo caminho nos foi aberto para a reconciliação com Deus. O Senhor mesmo providenciou esse caminho a nós. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de te seguir, de te servir.
que, ó Deus, esse ato que participamos agora, Senhor, nos renove diante de Ti. E a gente creia que o Senhor é um Deus que restaura. E quando o Senhor restaura, o Senhor muda a condição espiritual. Quando o Senhor restaura, o Senhor traz testemunho. Quando o Senhor restaura, o Senhor ouve o choro do coração, pela condição humana. O Senhor não resiste, o Senhor não despreza um coração quebrantado diante de Ti. Ensina-nos, Senhor, ao caminho deste choro, de quebrantamento, da contrição, Senhor. Traz nesta casa, Senhor, restaurações de vidas. Restaura, Senhor Deus, vidas, relacionamentos, comunhão com o Senhor, com o Teu povo. Restaura, Senhor Deus, a obra de Cristo em nós. Restaura, Senhor Deus, as famílias, Senhor. Restaura, Senhor Deus, as vocações. Tudo pelo poder curador da Tua graça. Aqui está um pedacinho da noiva de Cristo, Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Éramos errantes, Deus, rebeldes. Éramos, Senhor Deus, resistentes à tua vontade. Mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos limpou. E hoje nós somos Tua noiva. Pura, sem mancha, nem ruga, nem mácula. Senhor, que a gente olhe o caminho do lamaçal com nojo. Que a gente olhe o caminho, Senhor Deus, das sujeiras com alerta, com vigilância. Que o sermão de hoje, Senhor Deus, não se perca, Deus, mas ele paute a nossa ética. Ele paute, Senhor, as nossas ações daqui para frente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.